volta com o nosso Você Bonita para essa segundona, para o nosso primeiro programa ao vivo do ano. Eu confesso, eu estava com saudades. Férias são boas, né? É uma delícia tirar férias. Mas como é bom voltar. Dá uma coisa, dá um gás, né? Não é a cara da Malu, dá um gás, não dá, Malu? É bom voltar, né? Voltar pra rotina, voltar pro dia a dia, voltar pro trabalho. Gente, isso é bom demais. E olha, prometo pra vocês, energias recarregadas pra esse ano de 2014. Contem com o nosso Você Bonito, que aqui você só vai ter alegria, só vai ter coisa boa. E a gente começa falando de coisa boa mesmo. Bom, já que o ano começou, já que as festas já passaram, falamos da comilança do final do ano, falamos muitas vezes de objetivos que a gente coloca pro início do ano que chega, né? E a gente pensa, poxa, mas como eu vou começar a cumprir esses objetivos? Eu recebi vários recados e mensagens nesses últimos dias de muitas pessoas pedindo, ai, volta logo ao vivo, esse ano eu preciso emagrecer. Foi o que eu prometi para o ano de 2014. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar já no programa de hoje com todas essas dicas para você entrar numa vida mais saudável, num ano mais feliz, para você colocar em prática aquilo que você prometeu e, claro, alcançar. O Dr. Roberto está aqui hoje. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Carol. Feliz ano novo para você. Novo para todos Muita nós, saúde. que estão assistindo em casa. É isso, é o que a gente precisa, né, doutora? A gente 2014, precisa de saúde. Com saúde. Né? Com determinação, Com né? determinação. Dá E pra... saúde a gente conquista também, né? Falo sempre isso. Saúde não se compra, se conquista. E quem faz pela gente é a gente mesmo. É verdade. E basta querer, Carol. Então, eu acho que aproveitar esse ano que está começando e lembrar o seguinte, pelo menos 3 atitudes a gente tem que ter, né? Várias, óbvio, mas para cuidar da saúde a gente tem que pensar na alimentação, na atividade física e na visita ao médico, né? Que é para justamente fazer o seu check-up. Na nutrologia também a gente cuida muito do nutrograma, que é pedir exames voltados também para avaliar a condição nutricional do paciente, sem deixar de ver todo o geral, né? O colesterol, a glicose, tudo direitinho. Então, na alimentação, Carol, eu acho que fica óbvio, eu acho que depois de muito tempo de estudo em cima da nutrição, então, a gente já sabe quais são os vilões, Carol, que a gente tem que evitar. Não precisa eliminar, mas pelo menos diminuir sensivelmente. E quais são as atitudes quais alimentos escolher para que você não tenha só o seu peso saudável, mas tenha menos tendência a doenças, Carol. A gente pode fazer da alimentação o nosso primeiro medicamento. Sem dúvida. Então, a gente tem que pensar em envelhecer bem, né? Evitar doenças degenerativas, diabetes, hipertensão, infarto, câncer, obesidade. Então, a gente pode usar a alimentação também favoravelmente para prevenção, né? Bom, em termos de quais são os alimentos vilões, Carol, que fica óbvio para a ciência. O excesso do sal, do sódio. O sal é perigoso. O excesso dos refinados, aí entra aí a farinha branca excessivamente, os pães em excesso, biscoitos, bolachas, massas. Entra também o açúcar e os seus derivados em excesso também não é legal. A gordura hidrogenada, que é uma gordura que a indústria usa muito para fazer salgadinhos, para fazer alguns doces, para fazer as bolachas recheadas. Então, né? A hidrogenada, que é perigosa. A gordura trans também, que é parecida com a hidrogenada, que é praticamente a mesma coisa, que a indústria hoje tem diminuído. E o excesso da gordura saturada, Carol. A gordura saturada é a gordura do leite integral, das carnes, dos cortes gordos das carnes, da picanha, da costelinha, aquela parte que você vê da carne amarelinha, é ali que está a gordura saturada. Um pouquinho não tem problema, o excesso não está legal. Por exemplo, manteiga. Doutor, aproveitando que você citou aí das carnes, porque hoje a gente vai bater um papo e em todos os momentos que o doutor for colocando os pontos, eu vou fazendo as nossas perguntas. Vamos lá. Brasileiro ama churrasco, é um negócio de louco. Parece que chega o verão, então, opa, é época de fazer churrasco todo final de semana, com a cervejinha, com aquele calor, com aquela piscina, olha que delícia. O conjunto realmente é gostoso, dá vontade de já ir para um churrasco. Mas como você explicou, os cortes gordinhos das carnes são as carnes que todo mundo mais gosta no churrasco. Sim, sem dúvida. Se a gente retirar a gordura e não ingerir aquela gordura, a gente já está diminuindo muito, aí nesse caso a gente pode consumir, ou o ideal é retirar a gordura e depois preparar essa carne, mesmo que seja na churrasqueira. Para quem é comedor de churrasco, a gordura dá muito sabor, né? Esse é o problema. Aliás, o que dá sabor ao alimento muitas vezes é a gordura, o açúcar e o sal. Por isso que o mundo inteiro está consumindo exageradamente esses alimentos, pelo sabor que dá. Mas dá para tirar sim, Carol, mesmo que você retire ou deixe um pedacinho menor, né?
porque o ideal seria que não tivesse essa camada gordurosa da picanha, que não tivesse a camada gordurosa da costelinha, mas para o comedor de churrasco, para ele é muito difícil. Mas se diminuir pelo menos o volume, já menos é mal. Né? Porque eu fiquei assustada, doutor. Viajei agora no final do ano, muita gente acompanhou aí as fotos no Instagram, fui para os Estados Unidos. Gente, eu fiquei chocada. Os americanos comem bacon, tipo... Batatinha frita, bacon. A gordura saturada o bacon, a manteiga, o leite piada de verdade. Mas assim, sanduíches todos tinham bacon e eles comendo bacon. No café da manhã já, no breakfast deles. Isso, ali muito bacon. Não é à toa que nos Estados Unidos a obesidade está explodindo, né? Lá mais de 50% da população já está acima do peso. Tinha então, muita gente agora é uma questão de bom senso, Carol. Eu falo muito isso, não precisa ser nem 8 nem 80. Até 10% das calorias que a gente come pode ser na forma de gordura saturada. Tá. Cabe um bacon, desde que seja um pedacinho pequeno. Agora, se comer bacon nesse dia, não posso exagerar na manteiga nesse dia, não posso exagerar na carne gordurosa, é uma questão de trocas inteligentes, né? De qualquer forma, o sal, olhe no supermercado, tem hoje o sal light com teor de sódio menor, o açúcar, já existe o açúcar light, onde tem um pouquinho de adoçante para poder diminuir o valor calórico. Isso para quem está com problema de obesidade e diabético. Mas ainda assim o adoçante é a melhor opção? Para o diabético e para o obeso. Para quem não tem problema na balança, é uma pessoa ativa, o adoçante não é necessário. Né? Nem sucralose? Não é necessário. Para um paciente porque a opção de surgir na indústria, o edulcorante ou o adoçante artificial foi para diminuir o aporte de glicose para o diabético, que vinha do açúcar, e para quem ingere muitas calorias através do açúcar. Então, ele foi pensado primeiro o diet para o diabético e hoje se usa para quem está com peso excessivo. Entendi. Eu sou magro, tenho uma saúde legal, sou ativo, não sou sedentário, posso ingerir. Pode consumir um pouquinho do açúcar, no máximo 10% das calorias pode vir do açúcar. Entendi. É tudo uma questão de conta. Agora, quem é que respeita essa conta? Aí existem hoje profissionais que podem te ajudar. O médico nutrólogo, os nutricionistas, né? Que vão montar esse cálculo para você. E eu sei também que a gente tem umas imagens que mostram aí algumas dicas que o doutor hoje quer passando pra gente. Então a gente tem aí seguindo uma linha de pensamento. Isso. Vamos colocar primeiro então? Vamos. Então vamos. Nininha, tá tudo no ponto? Vamos colocar a primeira imagem pra gente começar aqui. Tá, quando tiver... Aí, ok. Isso. Aí, essa imagem, o que é isso? Assim, todas as boas escolhas, Carol, vamos dizer um pouquinho de cada um. Ok. Se você está em casa e está pensando nesse ano em se cuidar, né? O que eu faço da minha alimentação para que eu tenha um peso bacana, para que eu tenha menos problemas de saúde. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, se hidrate bem, tá ali a água, um dos itens, né? E a água, tem incrivelmente pessoas que não gostam de água, né? Não gostam de beber água, né? Então, você pode quebrar isso colocando umas gotinhas de limão, tem água saborizada que você deixa com fruta na geladeira. Pode colocar um hortelãzinho, Isso, dá para variar. E também tem os chás, os sucos também, né? Dê preferência para sucos naturais, né? Evite os artificiais, mas se hidrate, tá? Depois ali tem os grãos. O que são os grãos, Carol? São os alimentos que dão pra gente as fibras e vários minerais e vitaminas. Então entram aí o trigo integral, o arroz integral, os cereais integrais. Então já comece trocando o pãozinho francês com refinado por um pão integral. E deixa o francês pro fim de semana. Vai comer uma massa integral. Deixa a massa também pro final de semana. Alguns grãos importantes para a saúde humana, que são as ervilhas, as lentilhas, os feijões, que são a soja, que são as leguminosas. Então, opte por grãos integrais. Uma pergunta, doutora, aproveitando que você está falando dos grãos. Quando a gente, até aqui, né, na nossa mesa a gente tem aqui, tá bonito isso, que tem soja, feijão. É verdade. Quando a gente pensa na quantidade desses grãos no dia, tem como a gente dizer 1, 2 colheres? A média, Carol, a gente pode ingerir até 3 a 4 porções de leguminosas dia. Uma porção a gente considera mais ou menos meia concha. Então, até uma concha e meia por dia, tá? Dentro, assim, considerando um plano alimentar de 1.900 calorias, que é o padrão do Brasil, né? Como objetivo, imaginando uma pessoa de mais ou menos 70 quilos, de 1,70 m. Existe um padrão de referência para dizer qual é o valor calórico médio para esse cidadão. Mais ou menos entre 1.900 a 2.000 calorias, recomendação diária média. Dentro dessa recomendação, mais ou menos até 2 conchas no máximo ao dia. No almoço, se for pensar no café da manhã, tem
a fatia de pão. Então, você pode comer 2 fatias de pão integral no café da manhã, uma concha de feijão no almoço e mais uma concha de feijão no jantar. Isso está dentro da média esperada. Tá? Okay. Na imagem ali eu também pensei em trazer as frutas que a gente tem que voltar a comer. As pessoas estão deixando de ingerir fruta com medo do carboidrato, né? Porque tem que tirar carboidrato para emagrecer. Não é assim, gente. A gente não tem que tirar o carboidrato, a gente tem que diminuir o carboidrato. A gente está exagerando nos refinados, nos açúcares, nos doces, nas massas. Mas a fruta, principalmente aquela que você pode comer com a casca, eu prefiro que a gente coma a fruta. Não precisa fazer o suco da fruta, que o suco você concentra mais o carboidrato, retira um pouco a fibra. Entendi. Então, coma pelo menos 2 frutas ao dia. Pode ser no café da manhã e no almoço, na hora da sobremesa. Não precisa ingerir doce na sobremesa. Sim, uma fruta docinha já te traz isso, né? Mas coma frutas. As boas proteínas também ali. O que são as boas proteínas, Carol? É a carne mais magra, o peixe. Quais seriam carnes mais magras? A alcatra, o contrafilé, o filé mignon, são cortes mais magros, né? O peixe... O patinho patinho também, é legal? não é uma carne muito gordurosa, né? Agora o cupim, a picanha, a costela, que é maminha, que tem um teor de gordura maior. A boa proteína também está no leite desnatado, retira um pouquinho a gordura do leite, que é gordura saturada, ou semi-desnatado para quem não gosta do leite muito aguadinho, né? Que tem então o semi-desnatado, sabor, né? Eu acho que está de bom tamanho. Opte mais por queijos brancos ao invés dos queijos muito amarelos. E o ovo está inocente. Pode comer ovo desde que não seja frito. Então as boas proteínas estão aí, tá? E as boas gorduras. O que são as boas gorduras? São as gorduras dos peixes, do leite semi-desnatado, que ainda vai, os óleos vegetais, Carol, o azeite, o abacate tem uma boa gordura, é uma fruta. Então, a boa gordura é a gordura monoinsaturada, do azeite extra virgem. Oleaginosas também. Oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, aí estão excelentes fontes de gordura e de proteína também, Carol. Existe proteína nas leguminosas, que eu já citei, do feijão, ervilha, grão de bico, soja, e nas oleaginosas, também é uma fonte proteica muito boa. E onde está o bom carboidrato? O bom carboidrato, e a gente não aproveita tanto, porque nós somos um país privilegiado. É verdade. A quantidade de legumes e verduras e frutas que temos aqui é quase que imbatível. Em outros países, se tem uma dificuldade, quem viaja sabe disso, Carol. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, fala, nossa, para comer lá uma verdura, uma fruta, é uma dificuldade. Porque não tem esse aporte que nós temos a preços acessíveis. Sim. Então, a gente precisa ingerir mais legumes e verduras e hortaliças, folhas verdes. Então, quando a gente fala em fonte de carboidrato, melhor fonte de carboidrato, legumes e frutas. E os cereais integrais. Tá? São as boas fontes, os bons grãos, os cereais integrais, a fruta com a casca e os legumes e verduras à vontade. Porque eles geralmente são fontes, inclusive, de fibras. Né? A gente precisa comer fibra. O brasileiro ingere pouca fibra. E acredita que quem ingere pelo menos 25 gramas de fibras por dia tem menos tendência à obesidade, melhor controle do colesterol, maior saciedade, melhor controle dos níveis de glicose no sangue. Então, as fibras, elas são preventivas de doenças. Então, a gente precisa, elas estão na casca das frutas, nos legumes, nas verduras, nas folhas, nos cereais integrais. Quem ingere 400 gramas dia, Carol, entre legumes, verduras e frutas, tá? Isso não é muita coisa. Isso são 2 saladas, uma no almoço, uma no jantar e uma frutinha juntinho então aí. Não é muito mesmo. Não é muito. Quem ingere essa quantidade tem menos doença cardíaca, tem menos diabetes, menos hipertensão. Olha que legal. Então a gente tem que fazer dos alimentos o nosso primeiro medicamento. O segundo é só quando a gente adoece, né? Que também é importante medicar. Então a gente precisa fazer da alimentação o nosso primeiro amigo, né? Não deixando de curtir a vida, Carol, sou contra o radicalismo, porque senão você fala, mas como é que eu vou comer aquela minha gordurinha que eu gosto, aquele meu açúcar? Tudo bem, pode, desde que seja exceção. A gente não pode fazer isso como um hábito. Até vou pegar a perguntinha do Twitter aqui, que estão chegando várias, mas assim, todo mundo, quando a gente está conversando, todo mundo fala, mas tem coisa, isso eu não consigo ficar sem, não é? Sempre tem alguém que fala, isso, mas eu não vivo sem. Por exemplo, eu não vivo sem a minha taça de vinho, doutor. Tudo bem. Lembra que eu te contei? Lembro. Não vivo, não. A minha tacinha de vinho à noite no jantar é sagrada. Eu consigo diminuir tudo, não como chocolate, mas a tacinha de vinho é o prazer. E aí?
nesse caso, a pessoa pode ter o prazer? Sim, pode. Ela tem que compensar de outra maneira, ou fazendo atividade física ou tirando de outra refeição? Ou você equilibra isso tirando de outra refeição, para não ter excesso, porque um pouco, na verdade, tudo pode, até 10% de açúcar do valor calórico. Vou ingerir 2.000 calorias, eu tenho 200 calorias que eu posso ingerir na forma de açúcar. A gordura saturada, até 10% disso, até 200 calorias em gordura saturada. Tá. Então, ou você equaciona refeições onde te dê isso, se abusou em uma, na outra não. Né? Ou você compensa no peso, vamos pensar peso, independente de qualquer coisa. A melhor moeda de troca é a atividade física, Carol, a gente já falou muito sobre isso. Tem jeito, Quero comer mais calorias, então gaste, porque senão você vai engordar, né? Tá. Então a gente pode ter esse bom senso sim. Eu acho que o hábito é aquilo que você faz mais vezes. Se a gente pensar que nós ingerimos pelo menos 3 a 4 refeições ao dia e são 7 dias a semana, vamos pegar aí 28 refeições. Se você erra em 4 ou 5, Carol, tudo bem. Se você tem o acerto na maior, 80% eu como direito, esse é o teu hábito. O que vale é o habitual, a exceção. Que o organismo entende o que é na maioria. Porque o habitual é que faz você ter um organismo funcionando adequadamente pela correção dos nutrientes que você ingere. Se você desbalancear isso, mais errando do que acertando, aí você vai ficar dando murro em ponta de faca. E esse quadrinho que a gente colocou, acho que resume bem, escolha boas proteínas, as boas gorduras, se hidrate bem, grãos integrais, eu acho que isso faz parte de uma dieta equilibrada, coma fruta com a casca, até 2 ao dia, eu acho que está de bom tamanho. E atividade física, Carol. E a atividade física, vamos pensar o seguinte, tem que ser atleta para ter saúde? Não necessariamente, nem 8, nem 80. O excesso de atividade física também gera um pouco de lesão. A sua falta também, o sedentário, a ciência está mostrando que morre mais de câncer, morre mais de problemas cardiovasculares e tem mais degenerações no cérebro. O sedentário tem mais Alzheimer. Porque o que a ciência está mostrando é que o sedentarismo em si, por si só, é um fator de risco para a saúde humana. Até porque quando você faz atividade física, Carol, você joga mais oxigênio para os tecidos, a circulação de sangue fica mais abrangente, porque os vasos se dilatam para que você oxigene os tecidos que estão precisando dessa energia. Quando você está fazendo atividade física, você movimenta e isso traz uma melhora global. Nem que seja só uma caminhada diária. E tem uma conta que a ciência fez, que eu acho ainda que ficou fácil. 150 minutos de atividade física leve a moderada por semana, 2h30, Carol. Então, aí a gente tem que pensar de duas formas. Se eu não estou com peso excessivo, eu tenho um peso legal, não tenho problema com a balança, mas quero fazer da atividade física um preventivo de doenças. Se você somar o que você fez durante todos os 7 dias da semana, caminhei 10 minutos de manhã, à tarde eu lavei o carro, depois eu varri a casa, tá? Se você juntar todo esse tempo dedicado à atividade leve a moderada, tá? Não estou falando fazer esporte, atividades do dia a dia. 150 minutos durante a semana, pronto, você já modificou a estatística. Você vai ter menos tendência a alguns tipos de doença. Se eu estou com peso excessivo, também vale os mesmos 150 minutos, Carol, minimamente. Desde que cada vez que faço, tenho que fazer pelo menos mais do que meia hora, porque primeiros 30 minutos de uma atividade física, que você está lá fazendo movimentos repetitivos, o teu organismo não está usando a sua gordura como fonte de energia, a gordura do seu corpo. Está usando a glicose do carboidrato que você comeu recentemente, daquela refeição prévia, seja do pãozinho, do arroz, do feijão. Então, primeiros 30 minutos, o corpo usa a glicose como energia, só que não pode faltar glicose para o cérebro. O cérebro sem glicose não funciona. Então, como proteção, o que o corpo humano faz? Deixa a glicose agora no sangue e vão buscar o combustível de reserva. Aí ele passa a metabolizar a gordura que está no teu corpo para virar energia, porque ali tem glicose estocada. A gente já mostrou isso em várias pautas. Né? Aí você passa a emagrecer. Então, os mesmos 150 minutos, mas fracione em intervalos 50. 3 vezes por semana, uma boa caminhada de 50 minutos. Fantástico. Pronto. Sem contar, né, gente, que é gostoso. É uma delícia. No verão, principalmente, uma delícia, o céu azul, calor, tudo bem, tá um pouco excessivo, a gente tem que procurar os horários, né, que esteja menos quente. À noite, uma delícia, o Ibirapuera agora fica aberto até tarde, todo iluminado, o que é fantástico, tá policiado, e isso é legal a gente também prestar atenção, lógico. Porque muitas vezes a gente tem medo de fazer esportes, atividade física ao ar livre, porque a gente tem medo aí da violência, mas eu acho que, principalmente nessa época do ano que tem horário de verão,
Acho que eles estão mais atentos a isso. Então, assim, vamos aproveitar esse período, né? Que é uma época do ano gostosa é uma época para do fazer ano exercício. que você está mais propício eu acho que vira o ano, a gente sempre tem um projeto, né? Sempre. A gente sempre promete Sempre um monte de coisa. Só que chega de prometer e não cumprir, né, Carol? Chega. Olha quem está em casa, Senão quem fica faz igual pela político, né, gente. gente? Quem faz pela Vale a gente, pena, quem né? faz pela gente é a gente mesmo. Eu acho que é muito simples a mudança de comportamento. A gente aqui complica. Eu falo que o ser humano é muito complicado. A gente coloca barreiras em coisas que não deveria colocar. Não posso fazer atividade física porque tenho... Eu acho que só não pode fazer atividade física quem está acamado por alguma doença específica, tá? Ou quando você tem a orientação do seu médico que não pode por algum problema físico. Tirando o que é isso. muito raro você escutar de um médico. Até os cardíacos que antes falavam, não, tem que ficar acamado porque você teve infarto. Hoje já se sabe que quem teve um infarto agudo do miocárdio tem que fazer atividade física moderada, sob orientação profissional, porque melhora muito a sobrevida. Verdade. Então, atividade física, basta começar, Carol. Começou a rodar endorfina, você começa a tomar gosto. Você não para mais. Aliás, gente, deixa eu aproveitar e falar aqui, as blogueiras têm feito muito sucesso, né? Acho que o doutor consegue, às vezes pelo Instagram a gente segue algumas e tal. Tem um exemplo aí da Gabriela Pugliese, tem o exemplo da Carol Bufará. Aliás, Juju, acho que esse ano a gente consegue trazer as blogueiras. Né, Juju, Camilinha, acho que esse ano a gente consegue. A Bufará não respondeu o nosso e-mail, já conto pra vocês. A gente queria trazer Bufará pra fazer umas receitas aqui. Bufará não respondeu o nosso e-mail, fiquei super chateada. Mas nós vamos tentar de novo, né, Juju? Agora, vamos ver se a gente consegue trazer Gabriela Pugliese. Agora, por que eu tô citando o caso das blogueiras? Porque a gente acompanha as fotos e, de fato, elas têm corpos lindos, esculturais e tudo mais. Mas outro dia, a Pugliese postou uma foto dela antes, que não faz muito tempo, acho que tem uns 10 meses no máximo, um ano e tal, de como ela era antes de pegar pesado na atividade física e fazer alimentação saudável. Ela era muito diferente. Gente, e isso é prova que o quanto a pessoa consegue mudar. É óbvio que hoje o dia a dia dela é voltado para uma atividade física, ela deve fazer muito exercício para ficar sarada. É aquilo que a gente fala que isso já é diferente, né, doutor? Aí é uma opção diferente. Aí a pessoa quer o corpo malhado, definido. Para isso, tem que ter um plano alimentar de um médico, né? Sim, não, sem dúvida. Aliás, é bom ter falado isso, porque é muito bem-vindo que se fala na mídia, mas tomar cuidado só pelo excesso, com orientação médica, se você faz uma atividade física extenuante, se você realmente precisa de um aporte calórico para manter essa atividade, tem que ser uma conta muito bem feita, não se deve excluir grupos alimentares importantes, tá? Não vamos eleger, vou começar o ano dizendo isso, Carol, não vamos eleger o glúten e a lactose como vilã da saúde humana. Tem pessoas que têm intolerância, sim, tá? Que a gente tem que respeitar, como existe um diabético, um hipertenso, com seus problemas individuais. Tem pessoas com intolerância à lactose, pessoas com intolerância ao glúten. O que está trazendo problemas para a saúde humana é o excesso do açúcar, do refinado, da gordura saturada, da gordura hidrogenada e trans. É aí que está o perigo. Tá? A gente deixou de ter uma alimentação simples, que a gente pode ter à mesa, com os cereais integrais, com os grãos, com as frutas, com os legumes e verduras. Nós estamos num país onde a nossa agricultura é muito forte. Isso é barato. Isso é barato. Não precisa inventar moda, basta bom senso. O sabor à mesa, que muitas vezes vem pelo sal, pela gordura e pelo açúcar, as pessoas têm que começar a aprender a ter nas ervas, nos condimentos, o sabor desejado. Uma fruta doce pode ser tão prazerosa quanto um chocolate. Sem dúvida. Tá? Não vou dizer tanto, mas parecido, né? Então, a gente tem aí uma maneira de se alimentar com sal de ervas, que dá um pouquinho de sabor. E a gente ensina aqui. Daqui a pouco a Malu vem com uma receita muito legal de quiche hoje, eu pensei no pé da cozinha, quando pensei no site, nisso. Vamos fazer as pessoas comerem com praticidade, onde não se dependa só do açúcar, da gordura hidrogenada, da gordura trans, da gordura saturada, do sal em excesso. E dá para se comer bem. A gente tem recebido e-mails dizendo, olha, fizemos o prato. E é gostoso. Eu adoro. É gostoso, é uma delícia. Nininha, posso fazer só uma perguntinha? Posso começar o primeiro programa estourando? Vou levar bronca. Olha, pergunta da Amandinha, que tem tudo a ver com o que o doutor falou agora. Amandinha, um beijo pra você. Feliz ano novo. Amandinha é uma fã muito querida. Ela pergunta qual a diferença entre a gordura poliinsaturada e monoinsaturada. Entendi. A gordura poliinsaturada, Carol, bioquimicamente, ela é um pouquinho diferente da mono. Na verdade, são gorduras, tá? Tem o mesmo valor calórico, cada 1 grama de gordura monoinsaturada tem 9 igual a 1 grama de gordura poliinsaturada. O corpo humano precisa de um pouquinho de cada. 10% da saturada, do valor total, 30% do que o
eu como tem que ser gordura, tem que vir da gordura. Tá. A gordura poliinsaturada é uma opção, a mono é a outra e a saturada é outra. 10% para cada uma sem problema. E a poliinsaturada é importante para algumas reações bioquímicas ocorrerem. Alguns quadros de reação contra alguns invasores. Tá. A nossa imunidade depende da gordura poliinsaturada. Então são gorduras que a gente pode ingerir. Pode e As deve. que a gente não pode são... Em excesso, a saturada. Tá? E não deveria existir a hidrogenada. A hidrogenada Ela não deveria existir. Onde está a hidrogenada, doutor? Nos cremes vegetais, tá? No recheio tudo que é de bolachinha. A gordura hidrogenada vira creme, vira sorvete. Então é aquela gordura que ela não fica oleosa, ela fica consistente. Então a indústria aproveitou isso para poder... Parece que não é gordura, mas... E ela não é metabolizada. A gordura hidrogenada não tem função no organismo. Toda ela ingerida, ela não é metabolizada. Ela vai direto como depósito da barriga. Não é legal. Aliás, vigie, para terminar a pauta, que é procurar o teu médico, faça exames e vigie a sua circunferência abdominal. Tá? Se você que é mulher e está em casa assistindo o programa, passe uma fita métrica como referência o teu umbigo. Se você já está, mulher, acima de 80 centímetros, já é zona de risco. Acima de 88, cuide disso, senão você pode ter mais chance de ter diabetes, hipertensão e morrer do coração. Tá. Idem para homens, só que a medida, a partir de 94 já não está legal. A partir de 102, procure uma orientação médica para diminuir isso aí. Porque isso é fator de risco para doença cardiovascular. Mesmo que nos exames esteja tudo bem. Porque tem muita gente que olha os exames, tá tudo ótimo. Pode estar bem hoje, daqui a um ano já não está. Entendi. Esse é que é o problema. Muito rápido. É muito rápido. A evolução que é a tal da síndrome metabólica. Tem que tomar cuidado. A cara do Evaí. Tá encolhendo a barriga. Evaí, querido, eu te amo. Eu vou cuidar do Evaí esse ano. Vamos lá. Evaí, você vem aqui, Evaí. Se ele quiser. Não, Evaí, não, vou levar a bronca da Nina. Não vem aqui ainda não. Daqui a pouco você vem. Você cuida dele esse ano, doutor? Vamos tentar. Evaí, esse ano vai. Nós vamos diminuir a barriga do Evaí. Vamos mostrar progressivamente como que vai rolar. E vocês vão acompanhar o emagrecimento. Esse ano vai, hein? Você vai ficar assim, ó, fininho. Uma beleza. Doutor, só posso te agradecer. Eu que agradeço, Obrigada Carol. mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. E nesse ano de 2014, todos. claro, que teremos sempre, doutor Roberto, às segundas-feiras, quinzenalmente, com todas essas dicas. E olha, gente, é muito bacana quando a gente pode trazer profissionais sérios e que vem aqui no programa com como é que eu vou dizer? É mais do que amor isso, doutor. É assim, é falar com coração, de verdade. Isso aqui é uma consulta do doutor, gente. É uma consulta que você está tendo aí, né? Com todas essas dicas. Não desperdicem isso. Aproveitem esse início do ano para colocar em prática, porque vale a pena. Acho que a melhor coisa é quando a gente desperta o prazer de cuidar da gente mesmo, Exatamente. Carol. Quem se cuida, vai longe. Vai longe. Sem dúvida. E olha, eu vou passar um site para vocês, que é o site que o Dr. Roberto cuida com o maior carinho, que é o pedacozinha.com.br. Cheio de receitas deliciosas. E daqui a pouquinho, Malu, que é a esposa do Dr. Roberto, que vocês conhecem, estará aqui fazendo hoje uma quiche imperdível. Obrigada mais uma vez. Em 2014, com muita luz para todos nós. Também, e para todos muita saúde para você, para sua família. Que você continue iluminado com esse profissionalismo maravilhoso. Obrigado, viu? Carol. Um beijo. Até segunda, a outra. Obrigada, se Deus quiser.